Olá pessoal, mais uma vez aqui a gente na nossa aula de arte, sétimo ano, né? Hoje com um assunto bem interessante, um assunto onde desperta a nossa curiosidade, nosso interesse, né? Mais uma vez com vocês, aqui o professor Anderson Costa, professor de artes de vocês, né? Vamos aí, com atenção na aula, vamos falar sobre o Renascimento, tá? Esse material está disponível para vocês na plataforma, né? Eu gostaria que todos lessem o texto, fizessem as atividades também e respondessem os exercícios quando assim eu os enviar, tá? Professor, mas como que o senhor avalia se a gente fez ou não fez os exercícios? Ao você tirar foto e postar na plataforma. Professor, e a correção desses exercícios? A correção desses exercícios serão dados em uma correção única, né? Grande. Eu vou fazer o apanhado de todos os exercícios e irei dar assim as respostas. Mas sabendo que sempre eu trabalho quando eu dou a aula, eu aponto para vocês as respostas, né? Eu vou dando as dicas das respostas para que vocês não tenham dúvidas também do que responder dentro do nosso conteúdo, tá legal? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre um movimento cultural, artístico, né, do século XV chamado o Renascimento. Tá? O Renascimento foi um movimento cultural que emergiu no período compreendido entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna e representou em sua essência a transição do feudalismo para o capitalismo europeu, que significou uma ruptura com as estruturas medievais. As transformações ocorridas nesse período foram evidenciadas não apenas na cultura, mas também na sociedade, economia, política e religião. Então, o que quer dizer isso? Houve uma época onde existia monarquia, existiam os reis, né? Os reis que mandavam no pedaço, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que surgiu uma nova classe de pessoas, né? Que eles não tinham o título de nobreza, não eram reis, mas eles possuíam dinheiro, eles possuíam os meios de produção também. Essa pessoa vendia suas terras, ele comprava essas terras, e aí depois essas pessoas que queriam se sustentar, autossustentar, deveria voltar ao burguês para que o burguês cedesse as ferramentas e essa pessoa trabalhasse na terra que um dia foi dela, que o burguês comprou. Né? Então aí agora o burguês sendo dono da terra, ele fazia com que as pessoas que venderam a terra para ele trabalhassem para ele. Né? E assim mudou essa visão de que o cara era o dono da terra, dono da ferramenta, aí plantava, ele colhia, né? Ele vendia, ele tinha autonomia em cima da terra, ele podia mandar na propriedade dele. Então, esse burguês, ele se aproveitou da situação. Ele tinha o dinheiro, comprava essa terra e essa terra passava a ser dele. Tudo que ele produzia também passava a ser vendido também para outras pessoas, né? Que antigamente o meio de vender as coisas era por intermédio de uma coisa chamada escambo. Eles trocavam, meio que trocavam a mercadoria. Eu produzia milho, né? Meu vizinho produzia açúcar e ela trocava. Me daí, toma aqui 10 sacos de milho por 10 sacos de açúcar, porque eu tenho milho demais, eu não vou comer só milho, também como açúcar. Aí eu pegava esse açúcar e ficava para mim. Ou chegar para mim, você tem açúcar demais, eu tenho aqui café, me dá aí, vamos trocar. Então ficava o cara com café e eu com açúcar, né? E a gente trocando, eu ficava com o café do cara e o cara ficava com o meu açúcar. Então era assim, por intermédio de troca. Não, no capitalismo é o intermédio da moeda, também do comércio, a venda, é a venda, compra ou venda de qualquer mercadoria visando o lucro. Né? Eles queriam lucrar. Então os burgueses, a sociedade começou a mudar essa visão comercial de trocar, de produzir e tal, e passou a vender por intermédio do dinheiro, por intermédio de uma moeda. Né? E aí começou a surgir isso que nós conhecemos de capitalismo. Então, na era medieval, na Idade Média, no século XII, XIII, né, a alta Idade Média, o Renascimento começou ali no meados do século XV. Né? Você vê que no século XV tinha todas as transformações interessantes no mundo que começaram também a surgir as grandes navegações. Né? O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Então, século XV. Então, as grandes navegações iam para toda a parte do mundo, para novas terras, novos continentes, enfim. Então, esse renascimento, ele surgiu, né, como uma ideia do homem se reinventar nesse período. Né, de o homem entender que está precisando, tinha suas necessidades de transformações. Então, apesar das diversas transformações ocorridas,
No período histórico marcado como Renascimento, o termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. Então, com essa mudança todinha, né, as artes começou a reproduzir esse tipo de vida, esse tipo de política, esse tipo de manifestação. Então, o importante e que a gente entenda que o declínio desse sistema feudal que eu falei para vocês, do feudalismo, aquela questão do homem, né, ter o feudo ali, de ter as terras, a propriedade da terra, enfim, o enfraquecimento da igreja católica, né, principalmente, que era o que ditava as regras. Houve também, nesse período, também a reforma protestante, onde a igreja católica foi questionada, né, muito, era um sistema, foi questionado por outros católicos, inclusive, né, então a religião era que ditava as regras nesse período, e antes desse período. Depois a igreja começou a se enfraquecer, a igreja colocou Deus no centro de tudo, claro que nós temos a crença que Deus está no centro de tudo, mas isso algumas pessoas não concordavam, e diziam, não, quem agora vai assumir o centro de tudo vai ser o homem. Vamos parar de ler teologia, de aprender sobre Deus, de religião, e vamos estudar sobre o homem. E aí surgiu uma coisa chamada o humanismo, né? Uma filosofia que onde o homem é o centro das coisas, né? E aqui vai falar sobre a religião, inicia as buscas para explicações racionais acerca de todas as coisas, né? A religião, ela dizia que, né, naquele período acreditava que o cérebro estava no peito, né? O peito é que pensava. Depois de muitos anos descobriu que não era verdade. E acreditava também que o centro do universo, né, o centro do universo era a Terra, né? E todos os planetas giravam em torno da Terra. E aí esse cara aqui que está na ilustração do nosso material, Nicolau Copérnico, ele de 1473, ele foi um economista, político, engenheiro, administrador, secretário, humanista, astrônomo, matemático. O cara foi um monte de coisa, né? Isso é verdade. Então, ele, né, merece destaque no Renascimento com suas contribuições científicas. Principalmente, uma coisa que eu vou falar para você, a teoria do heliocentrismo, que a Terra está, que ele diz que a teoria diz que a Terra a teoria esta que diz que todos os planetas giram em volta do Sol. Isso para a Igreja Católica que ditava regras era um absurdo mesmo, entendeu? A Terra era o centro do universo. Aí o que aconteceu com ele? Botaram na fogueira. Chegou lá na fogueira, conta a história, né? Algumas histórias que a gente vai lendo em alguns livros, né? São uma ilustração. Que chegou um certo dia que ele foi pra fogueira e perguntaram a ele, ué, nega, né? Você tá falando contra a igreja e tal. Aí ele falou, olha, eu nego, mas que gira, gira. Entendeu? Então ele negou a sua teoria, mas bateu o pé e depois mais à frente foi descoberto que a sua teoria era extremamente verdadeira. Tá? Aqui no Renascimento, a burguesia emergente europeia, mais precisamente a burguesia italiana, movimentou intensa circulação de riquezas e de ideias nos grandes centros comerciais, né? Então falando para vocês que a Itália, principalmente Veneza e Florença, né, que é a cidade, que são as cidades que eram mais afloradas, mais acentuadas a questão das artes e a questão da política naquele período na Itália, né, e surgiu um grande homem chamado Leonardo da Vinci. Nós conhecemos também outros dois, né, que chamado Michelangelo de Buonarroti, Rafael de Sanzio e um terceiro, né, junto com o Leonardo IV, que é o Donatello, né? Não são as tartarugas ninjas, que a gente vê na televisão que tem o mesmo nome, mas nada se cria na arte, do Então, o que idealizou a tartaruga ninja utilizou o nome desses grandes do Renascimento, né? Então, mas destaca-se Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, né? O Leonardo foi um fantástico matemático, astrônomo, físico, o inventor Leonardo da Vinci, né? Um cara muito especial, espetacular. E o Renascimento ele teve algumas das suas fases. A primeira fase é a preparação para o Renascimento, né? Então aí a gente vai ver algumas obras como o Beijo de Judas, Juízo Final, Lamentação, Lamento de Cristo Morto. Então você vai ver que muita a Divina Comédia de um homem chamado Dante Alighieri, né? Essa Divina Comédia ela inspirou
O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né, que é um filme maravilhoso. Vejam no YouTube, o Alto da Compadecida, tem João Grilo, vai mostrar o purgatório, Maria, José, enfim, Jesus, né, julgando ali o diabo, tentando... Então, essa ideia de purgatório, de céu e inferno, purgatório vem desse cara, que surge no século XV, que é o Dante Alighieri com a Divina Comédia, tá? É importante vocês verem isso. Aí a segunda fase foi o 400, né? O ápice do Renascimento, o movimento do espírito com seguidores dentro e fora da Itália. Está nessa fase o italiano Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, Madonna del Garofano, a Virgem dos Rochedos e etc. O escritor Erasmo de Roterdã, o elogio à loucura, tá? A sua última fase do movimento renascentista atingiu grandes proporções, né? Que já a última fase, a gente vai ver aqui a questão do continente europeu já todo já envolvido com o Renascimento, tá legal? Leonardo da Vinci é considerado insuperável no campo artístico, além de ser talento mais versátil. No Renascimento ele foi desenhista, pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, mecânico, urbanista, fisiologista, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, precursor da aviação, da balística, da hidráulica, inventor do escafandro, paraquedas e o isqueiro. Nossa, o homem, o escafandro, para você que ficou aí, ó, boiando, ele é, na verdade, aquele instrumento de mergulho, que coloca aquela coisa assim na cabeça, aí o cara coloca, os mergulhadores antigos utilizavam esse escafandro. E o paraquedas, hein? Naquela época, 500 anos atrás, o Da Vinci fez o paraquedas. Aqui tem a curiosidade, ele foi o pai do esfumato. É uma técnica onde utiliza o grafite e passa o grafite na folha de papel, né, criando assim várias texturas dentro do papel. Isso é o chamado técnica do esfuminho ou esfumato, tá? E aí a técnica consiste em criar gradientes perfeitos numa pintura, criando a luz e sombra. Então usava também, foi o criador da tinta óleo também, que também não está falando, mas ele foi o criador da tinta óleo. Aqui as perguntas, né, são 5 perguntas, eu gostaria que você fizesse, e a atividade de hoje é muito simples. Uma folha de papel pequena, branca, um quarto de folha de papel, peguei uma folha de ofício, dividi ela em 4 pedaços, e aí resultou nisso, tá? Aí aqui você vai pegar essa folha de papel, vai dobrar ela no meio. Como uma das criações que você não sabe do Leonardo da Vinci foi o helicóptero. Pois bem, o helicóptero do Leonardo da Vinci é o parafuso heliodal aéreo, ou simplesmente parafuso aéreo. Foi mais de um dos projetos extremamente inovadores do Leonardo da Vinci. Então a gente vai fazer de papel aqui uma réplica, tentar, né, fazer aqui uma réplica desse helicóptero. Por simplesmente pegou a folha. Tá vendo aqui? Uma folha de papel comum. Vai dobrá-la. Ao dobrar essa folha, você vai cortar a extremidade aqui, nesta ponta, um pedacinho de mais ou menos 1 centímetro. Até chegar aqui. Não vai cortar até o final, tá vendo? Você vai deixar um pedacinho aqui em cima. Você vai cortar ela ao contrário, né? Ela aqui ao contrário. Dá para vocês verem bem agora. Até em cima, até no limite aonde vocês cortaram. Tá legal? Você agora vai pegar essa parte do meio, vai abrir, ok? Vai dobrar ela de um lado para o outro. Ó, dá uma dobrinha aqui. Dá uma espécie para vocês verem. Outra dobra aqui. Fazendo tipo um canudinho na base da hélice. Ó, tá vendo aqui? Dobra bem pequenininho, ok? A ideia é fazer com que aqui essa base fique assim. Depois você vai dobrar a hélice como a hélice de um ventilador. Vai dobrar uma para um lado, vai dobrar a outra para o outro, ok? Até ele criar este formato aqui. Vai dobrar as 2 hélices assim, puxa ela para ficar mais embaixo e depois a gente experimenta em um lugar alto. A tendência é fazer com que ela rode. Se você jogar ela num lugar bem alto, você vai ver que ela vai tornar aqui e ela vai
ter a propulsão de uma hélice de um helicóptero. Assim que ela cair, ela vai rodando aqui, rodando, rodando, até ela tomar a proporção de uma hélice, tá legal? Vamos fazer aqui mais teste. Gostaria que vocês fizessem em casa. Vocês têm que ir testando, até ela ir dando certo, tá legal? A minha deu certo. Vamos ver se eu consigo fazer com que ela caia. Ó, viu ela voando? É isso aí. Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.